Estamos recebendo já no estúdio o engenheiro químico e professor Ricardo Saravia, que vai falar sobre o tema que é o tombamento em massa em Bagé. O que é isso? Nós vamos explicar já para você, que o Ricardo, que está aqui e atendeu o nosso convite, a gente já agradece a participação dele, a presença dele aqui no estúdio, e a gente já vai salientando também de antemão que essas entrevistas estarão disponíveis no YouTube e Spotify da Difusora. É isso aí, as entrevistas do Panorama você confere também no YouTube e no Spotify da Difusora. Quer ouvir novamente? É só acessar quando quiser. E para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no nosso canal. O link está disponível no site e no Instagram da Difusora Bagé. Ricardo Saravia, engenheiro químico e professor, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite aqui do programa Panorama Difusora e trazer esse tema, trazer esse assunto que a gente quer saber um pouco mais. O que é esse tombamento em massa? A gente ouve muito falar em prédios históricos, várias ruas também. O que abrange o tombamento? Queria que tu explicasse para a gente e também já falar um pouquinho do teu trabalho aí, de como começou essa ideia de colher assinaturas, tudo que a gente vem acompanhando aí através das mídias sociais. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Jones. Obrigado pelo convite. Eu diria até obrigado não apenas em meu nome, mas como de todos os envolvidos e interessados nesse tema tão importante para a comunidade, que tem passado despercebido, né, da maioria. Então, para traçar um panorama, a palavra tombamento significa derrubar algo. Mas, por metonímia, aconteceu que em Portugal, quando começaram os processos de proteção dos bens da coroa portuguesa, esses processos eram arquivados na chamada Torre do Tombo. Então, associaram a palavra tombo ao processo de não causar alterações, que no caso o sentido literal era exatamente o contrário. Aqui na nossa língua ela acabou tendo dois significados, né? Uhum. Bom, então o que foi feito em Bagé foi a proibição de alteração em imóveis em todo um perímetro, que eles chamam uma poligonal, que inclui mais de 3.000 prédios e um calçamento obsoleto, turbulento, que é esse calçamento de pedregulho que afeta a vida de toda a população no cotidiano. O paralelepípedo, né? Tem uma diferença, né? Tem o irregular e tem o paralelepípedo, que é aquele quadrado. Mas no caso foram ambos, paralelepípedo, e ambos se encontram em péssimo estado de conservação na maioria das ruas. Para que as pessoas tenham uma ideia do que foi feito em Bagé, basta entrar no site do IFAI e se acessar o inventário dos bens tombados por essas equipes do IFAI, e nós vamos encontrar lá que Rio Grande, que é uma cidade, deve ter o dobro do tamanho de Bagé, mais antiga que Bagé, uma cidade histórica importante no Rio Grande do Sul, tem apenas 8 imóveis, 8 bens tombados. Pelotas, umas 3 vezes maior que Bagé, também mais antiga, uma cidade importante também, tem 10 bens imóveis tombados pelo IFAI. Porto Alegre, incomparavelmente maior que Bagé, mais antiga, a importância histórica é indiscutível, são 26 bens tombados pelo IFAI. Piratini, foi capital Farroupilha, são 15 imóveis tombados, 15 prédios. Não me lembro, Alegrete, são poucos, 2 ou 3. Enfim, Caxias, se não me engano, são 2. Então, se vê que é uma aberração essa quantidade de imóveis que foram tombados em Bagé. E é importante que as pessoas percebam, entendam, e agora as pessoas começaram a entender pelos problemas que isso tem causado no cotidiano. Para não esquecer, então nós entramos com um abaixo-assinado junto às autoridades do IFAI, no sentido de que os tombamentos em Bagé voltem a ser feitos em função da relevância, da excepcional relevância histórica de um bem, como são feitos nas outras cidades. Não há nenhuma justificativa em sã consciência para que em Bagé se faça um tombamento desses em massa, brutal, né, porque isso viola os direitos individuais das pessoas.
a terem as suas propriedades, reformarem segundo suas necessidades, segundo seus gostos, segundo suas condições. Isso viola um direito fundamental da população, o direito coletivo a transitar sobre ruas funcionais, confortáveis. Aí a gente entra já no ponto, na chave aí do assunto, né? Porque hoje, alguns prédios aqui em Bagé, se colocar uma placa, né? Uma empresa vem, se instala, como já ocorreu, coloca uma simples placa, o Wi-Fi daqui a pouco vai lá e multa, porque o prédio não pode, né? Vai mexer com a... Como é que chama? A estética. A estética do prédio, vai alterar. O Wi-Fi entende assim. E isso é uma determinação do Wi-Fi e não da prefeitura, né? A prefeitura tem algum gerenciamento nisso? Em princípio seria do Wi-Fi. Mas esse caso que aconteceu da farmácia, que veio à tona, é apenas uma ponta do iceberg. Sim, é o que a gente conheceu, né? Exato. Ano passado, por exemplo, conversei com um amigo que herdou um imóvel em Bagé e pensava na construção de um edifício. Ele veio de um outro estado, onde ele está morando, está muito bem, ficou sabendo dessa paralisação decorrente, foi embora, simplesmente. E assim eu tenho tomado casos de inúmeros, tenho tomado ciência de inúmeros outros casos, e o interessante é que a própria população já começou a despertar para isso. Ano passado eu estava coletando assinaturas, que eu coleto assim, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, vou para a praça, coloco umas faixas e voluntariamente as pessoas assinam. E, num certo momento, se aproximou uma pessoa e ele me disse que tinha ido não apenas assinar, mas agradecer pela iniciativa, porque ele, sendo pedreiro, ele conversando com outros pedreiros que trabalhavam na reforma de um edifício, eles perceberam que se permitissem que fosse construído apenas um edifício por ano no centro de Bagé, eles não teriam o problema que tem de falta de emprego em Bagé. E ele mesmo, essa pessoa que se aproximou, ele me passou uma relação de empreiteiros que teriam ido embora de Bagé. Citou um que foi embora para Rondônia, outro que foi embora para Rio Grande. Quer dizer, as pessoas vivem o problema e eles sentem a necessidade. Reflete, né? Outra vez, estava coletando assinaturas, parou alguém e falou no calçamento, no pedregulho, turbulento, obsoleto. E eu comentei a ele, digo, imagina uma pessoa numa ambulância, nesse pedregulho arcaico. E ele me respondeu, eu não preciso imaginar, eu sou motorista de ambulância e parei exatamente por isso. E não é só o desconforto para as pessoas, mas estraga todo o equipamento. E outra vez, são inúmeros. Pois essa questão da pedra, já falando nisso, para a gente não fugir. Não pode ser asfaltado. Em resumo da história, né? Exatamente. Não pode asfaltar onde há em toda a região que há o paralelepípedo ou em alguns pontos específicos. No que se enquadra nessa poligonal que eles definiram, mas que abrange... Só que abrange quase tudo, né? Para você ter uma ideia, o Pelourinho, o famoso Pelourinho na Bahia, lá em Salvador, que é uma cidade 20 vezes maior que Bagé, o Pelourinho é muito menor do que esse perímetro que foi, essa área toda que foi tombada em Bagé. E as pessoas simples já enfrentam essa turbulência o dia inteiro. Outro dia a Pamela, uma amiga que abraçou a causa também, ela gravou alguns vídeos, ela comentou sobre o desconforto que é para uma pessoa após um dia de trabalho, levanta cedo, vai para o trabalho, cansa, e voltar para casa naquele pedregulho, vai para o trabalho naquele pedregulho. Tem um amigo, o Arlindo, que ele é, além de historiador, de professor de história, ele trabalha numa empresa de ônibus. E ele relata que ele já está com problema na coluna, porque imagina, a suspensão de um ônibus tem que ser mais rígida, né? E ele 8 horas por dia naquilo. Então, é um clamor popular para que se revise isso. E, assim, no meu ver, né, na minha percepção pessoal, foi uma pataquada provinciana o que foi feito aqui. Porque se nós formos... Eu não conheço muitas cidades da Europa, mas as que eu conheço, eu não vi nada como isso aqui. O que eles fazem, em geral, eles mantêm nas pistas de rodagem, de alto trânsito, eles asfaltam. Eles deixam uma faixa estreita com o pavimento antigo exposto, mas essas faixas são bem mais estreitas que as de Bagé.
E no caso de Bagé, deixa uma faixa com 2 metros, né, mais que suficiente para encaixar um carro ali, e ainda assim o pessoal defesa do obsoleto, ainda assim eles não admitem nem que se asfalte apenas a pista de rodagem. E qual é a alegação que o IFAI traz para essa questão? Ele, para ser de tantos prédios assim, e ainda mais o paralelepípedo que ainda está exposto aqui, qual é a alegação que eles trazem para esse tombamento, desse volume todo? No meu ver, é uma alegação absurda, porque eles alegam que é a importância de manter o conjunto dos bens históricos em Bagé, referências, são abstrações. Eu me dei o trabalho de ler o estudo que eles fizeram para justificar o tombamento, e no próprio estudo consta que no centro de Bagé, na área, no perímetro tombado, existem imóveis de todos os estilos arquitetônicos, e em estilo nenhum também. Então, se já existem em todos os estilos, quer dizer que já é eclético por natureza em si, e em se reformando algum imóvel, ele naturalmente seria inserido em todos os estilos que já existem. Então, é uma nítida aberração, e eu vejo aí muita presunção de não reconhecer um erro. Eu não sei se todos conhecem hoje em dia aquele conto da roupa nova do rei. Eu acho que vale a pena relembrar assim rapidamente. Então, Anderson conta, lá no século XIX ainda, que existia um reino muito distante, que era governado por um rei muito vaidoso. E certa vez apareceram, e esse rei, o grande orgulho dele eram as aparências, as suas roupas. E certa vez apareceram 2 alfaiates nesse reino anunciando que eles tinham um tecido maravilhoso e que fariam roupas magníficas para o rei. Então levaram ao encontro do rei e eles fingiram ter em mãos um tecido maravilhoso e explicaram ao rei que só havia um porém naquilo tudo. Esse tecido só podia ser visto por pessoas inteligentíssimas e pessoas que estivessem preparadas para a função que exerciam e que fossem desprovidas de má fé. O rei não enxergou tecido nenhum, e eles elogiavam, mostravam tecido, mas na insegurança de alegarem que ele não tinha aptidão para o cargo que exercia, chamou os ministros, e os ministros também, na insegurança de demonstrarem que não enxergavam o tecido, disseram que elogiaram o tecido. Então o rei autorizou que os alfaiates confeccionassem a sua roupa, a roupa nova que ele desfilaria para o povo, e o juiz o rei passou a mandar todos os seus assessores, magistrados, juízes, seus ministros, enfim, mandou todas as pessoas que ele tinha ao seu redor, que se julgavam também, muito instruídas, e todos com receio de serem julgados ou ignorantes ou inaptos para a função que exerciam, todos passaram a elogiar muito o tecido. Então o rei marcou um dia para desfilar a sua roupa nova e começou o desfile. O povo também não enxergava a roupa nova do rei, mas todos com receio de serem chamados de inaptos para as funções que faziam, ou de ignorantes, passaram a elogiar. E o rei desfilando apenas com a roupa interior. Até que uma criança comentou com a mãe que o rei estava nu, desfilava só com a roupa interior. Então as pessoas perceberam que aquela criança não poderia ser inapta para a função que exercia, porque não exercia função nenhuma. Nem poderia ter uma fé, porque era uma criança ingênua. Inicialmente, eles passaram a rir do rei, mas imediatamente eles perceberam que também tinham sido enganados. Então, para não admitir que tinham sido enganados, todos assistiram o desfile do rei. O rei também percebeu que estava nu, mas todos fingiram que o rei desfilava uma roupa maravilhosa. Então, esse conto, a moral dele é mostrar o quanto a vaidade, a presunção e o egoísmo podem cegar não apenas os dirigentes, mas uma sociedade inteira. E eu vejo assim, que é nitidamente o que aconteceu em Bagé nesse caso do IFAI. Como é que surgiu essa iniciativa de coletar assinaturas contra o tombamento em massa? Cabe reforçar, né, que são mais de 3 mil... Mais de 3 mil prédios. 3 mil prédios em Bagé. Prédios em Bagé e mais os quilômetros de calçamento. E essa iniciativa surgiu quando e por quê?
tanto no âmbito pessoal, que eu moro numa casa antiga, tenho uma casa antiga, insalubre, completamente obsoleta nas suas estruturas, e eu tinha o anseio de construir uma casa nova. Entrei com um projeto, inclusive uma casa nova e mais bonita. Eu queria fazer uma casa estilo neoclássico, e moro numa casa sem estilo nenhum, que na sua presunção os técnicos do IFAI classificaram como protomoderno. Proto é um prefixo que significa rudimento, então rudimento de moderno. É uma casa com uma porta e 2 janelas, fachada batida, simplesmente isso. Eu queria fazer uma casa mais bonita e, sobretudo, uma casa mais funcional, mais confortável, segundo a minha necessidade e o meu gosto. E isso foi negado. Procurei Ministério Público, o promotor alegou que não havia erro na portaria, quando há sim. As pessoas não foram individualmente notificadas, como determina a legislação, não foi concedido o direito de contestação, e mais ainda, o Decreto-Lei 25 de 37, que é um decreto muito bem estabelecido, e que é nesse decreto que se estabelece que os tombamentos sejam feitos segundo excepcional relevância histórica ou artística de um prédio, justamente para evitar os abusos. E esse decreto estabelece também que quando o proprietário de um imóvel tombado não tenha condições de dar a manutenção desse imóvel, que ele solicite a manutenção aos agentes do órgão que tombou. E eu pretendia fazer uma casa nova, naturalmente eu ia financiar, mas eu não me nego a pedir um financiamento para tentar restaurar algo que é irrestaurável, está obsoleto. Então eu tomei essa iniciativa de contatá-los e pedir que eles providenciassem a restauração, já que eles me impedem de fazer uma casa nova. E essa proibição, ela é válida para a fachada do prédio ou da casa, ou para o interior também? Depende da casa. Alguns imóveis, todo, o interior também, porque eles alegam a volumetria. Mas, na prática, quase todos eles exigem mais do que a fachada. E é importante notar que, mesmo que fosse só a fachada, se não é algo relevante, ela encarece o custo do financiamento, o estacamento da obra, a manutenção, a elaboração de novas estruturas. E, no meu caso, ela me impediria de fazer a casa que eu queria fazer segundo as minhas necessidades. Eu queria fazer, pretendo ainda, um dia, fazer um recuo por uma série de fatores práticos e funcionais, né? Mas, voltando ao tema, eu solicitei ao pessoal do IFAI, então, que eles providenciassem a restauração, porque tem trincas na minha casa. Em Bagé já houve 3 ou 4 desmoronamentos. E houve um caso que é importante que se diga aqui, houve um caso, numa tentativa de manutenção de uma fachada, onde morreram operários. Morreu um operário, se não me engano, o outro ficou ferido, não sei se o outro também não morreu. E essa tentativa de manutenção dessa fachada só se deu por causa do tombamento, porque era uma fachada batida também, sem nenhuma expressão. Mas, voltando ao tema, solicitei a eles a restauração, simplesmente nem me responderam, ignoraram. Então, isso aí já foi violação da lei. Isso foi te motivando, exato, a encabeçar, digamos assim, essa campanha de coleta de assinaturas? Exatamente. E, enfim, nessas tramitações até me sugeriram, na área judicial, que eu entrasse em contato, então, com os próprios agentes do tombamento, e foi o que eu fiz. Pois é, aí então tu teve a coleta de assinaturas e tu fez já a entrega no próprio IFAI? Já pela segunda vez. Em 2024, fiz uma coleta que iniciou no final de 2023, terminei em 2024, entregamos mais de 1.000 assinaturas físicas, presenciais, e, para minha surpresa, até deu um resultado mais rápido do que eu esperava. Pois é, como é que foi essa recepção por parte deles, né? Te falaram alguma coisa? Te deram algum retorno em relação a essas assinaturas? Está tendo alguma resposta? A resposta ao primeiro abaixo-assinado foi um aceno de revisão, que eles reconheceram que realmente precisavam rever, que talvez tivesse acontecido excesso e tal. Só que
passou-se o tempo e parece que eles remeteram para uma comissão em Bagé que fizesse a revisão e as coisas não aconteceram, então iniciamos um segundo abaixo-assinado. Desta vez, algumas pessoas solicitaram que fizesse um abaixo-assinado também online, para facilitar, e então temos 2 abaixo-assinados. O texto do abaixo-assinado online é um pouco maior, e, enfim, porque o espaço permite, né? Eu aqui no abaixo-assinado físico tem um espaço curto com o texto e um espaço maior para as assinaturas. E agora, esta semana, segunda-feira, eu retornei ontem de madrugada, eu retornei de Porto Alegre, e entreguei diretamente ao IFAI. Desta vez são 1.300 assinaturas no abaixo-assinado físico, e entreguei também uma cópia da situação atual do virtual, que segue valendo, que estava em 570 assinaturas. E já vamos começar um novo daqui a uma semana, porque o caminho é esse, é uma simples portaria. E não pode ser que alguns burocratas que vivem lá em Porto Alegre, quem observa, até gravei um vídeo, quem observa o prédio onde eles vivem, moderno, com conforto, com luxo, o caminho de acesso a esse prédio é asfaltado. Então, eles, lá no conforto, na distância, porque eles não vêm fazer turismo em Bagé, eles falam em turismo em Bagé, mas em Bagé, observe-se que nem mesmo os turistas uruguaios entram mais. E é, claro, categórico, eu tenho família no Uruguai, converso com eles. Um dia eu conversando com a empregada da minha tia, ela me disse, visitei a tua cidade lá, achei tão triste aquelas casas velhas, aquele adoquim, que eles chamam adoquim, é a pedra. Uhum. Outro dia conversei, outra vez conversei com um amigo meu que viaja muito ao Brasil, e disse ele, uma hora que tu fores ao Brasil, passa por Bagé. E ele me disse, Ricardo, aquelas pedras, eu dobro ali no aeroporto sempre. E assim são inúmeros casos. Isso se constata na prática, não se vê mais turistas uruguaios em Bagé. Outra questão são os postes também no meio da via, né? Uhum. Tudo choca as pessoas. E aí tem uma pergunta do ouvinte aí, Jones. A gente quer saber aqui, inclusive a pergunta da nossa gerente, a Marina, né? Ela mandou para a gente aqui, qual o tamanho dessa poligonal, né? Onde começa aí, até onde vai, até onde termina, para as pessoas terem uma ideia, né? Onde ela começa, onde ela termina. O que é a poligonal? O que é essa poligonal? É um perímetro dentro do qual todos os imóveis estão tombados, e tem mais um detalhe, que esse perímetro engloba 77 quadras. Eu me dei o trabalho de pegar um mapa no site do IFAI. São 77 quadras mais 52 quadras do entorno. Deixa eu até anotar, porque é um número... 77 quadras. 77 quadras dessa poligonal, que eles chamam, essa área. E mais 52 quadras do entorno dessa poligonal também não podem ter os prédios alterados. E vai da onde até onde? Para a gente ter uma ideia. Em linhas gerais. E aí eu chamo a atenção, não é um quadrado, é recortado. Sim. Vai do cemitério até, se não me engano, a Arthur Lopes, a Fernando Machado, Silveira Martins. E da Gomes Carneiro até a João Teles. É algo assim, mais ou menos assim. Uhum. Ela é recortada. E não, é praticamente todo o centro da cidade. Exato. Então, os números falam por si. Porto Alegre são 26, Pelotas são 10, Rio Grande são 8, Piratini, capital Farroupilha 15. E nisso a gente vê também muitas empresas saindo do centro da cidade e indo para as avenidas, né? José do Patrocínio, Santa Tecla. Se espalhando, né? Se espalhando, exatamente. Zona Norte também da cidade Zona crescendo. Norte, Avenida Espanha. E um detalhe interessante é que muitas empresas, muitos empresários simplesmente desistem de Bagé, porque é muito entrave. Então, eu faço um paralelo, que as pessoas não se dão conta da importância desse revogar esse tombamento. Não é apenas para as pessoas recobrarem o seu direito fundamental de construir as suas casas, segundo seus gostos e necessidades. Não é apenas pelo direito coletivo das pessoas viverem numa comunidade com mais desenvolvimento urbano. E não é apenas pelo direito de desenvolvimento socioeconômico na cidade. É, sobretudo, para que se remova uma camisa de força
legal e psicológica que foi imposta à cidade. Esse é o motivo, então, que a gente anda pela cidade e vê vários prédios sem pintura, até abandonados. Seria, então, essa justificativa para isso estar acontecendo? Porque não pode mexer, de repente, né? Sem dúvida. Não tem comprador, porque sabe já que se comprar não vai poder trocar uma janela, como tu citou aqui em alguns casos. Seria basicamente isso? Basicamente. E mais o desconforto desse pedregulho para a imensa maioria da população. E eu quero citar aqui um dado que é muito importante, que as pessoas percebam, isso que eu acabei de falar. Isso enfiou a cidade numa camisa de força. Isso, na ciência ambiental, nós temos uma percepção que quando um meio se torna hostil, os organismos que habitam esse meio, eles têm dois tipos de atitude. Os que são mais dinâmicos, eles migram desse meio, eles vão embora para um meio melhor, mais favorável. E os que não têm condições de sair desse meio, eles se retraem. Eles retraem, diminuem as interações, as atividades, e é justamente isso que tem acontecido em Bagé. E qual o caminho para derrubar essa portaria? O caminho que nós adotamos mais direto é, junto às autoridades do IFAI, a quem fez é uma simples portaria, é um ato administrativo. É que ele revogue isso, e nós somos bem claros aqui no abaixo-assinado, nós não estamos pedindo que não sejam mais feitos tombamentos. Não é contra o tombamento, é contra o tombamento em massa. Em massa, né? E simplesmente que eles voltem a ser feitos como são feitos nas outras cidades. Porque em Bagé nós já tínhamos 3 bens tombados, quando foi feito esse tombamento em massa, que era a hidráulica, o centro administrativo e o palacete Pedro Osório. Acho que cabe tombamento para o prédio do clube comercial, acho que cabe tombamento para o prédio da Casa de Cultura, acho que talvez do... Prefeitura. Então, mais assim, alguns prédios que realmente têm relevância histórica. E um detalhe importante, nisso aí, eles confundiram, e eu acredito que até propositalmente, eles confundiram patrimônio privado com patrimônio público. São coisas muito diferentes. Eles confundiram velharia com antiguidade. Uma coisa é velharia, outra é antiguidade. E existe algum apoio de órgãos do município ou órgãos do Estado, de repente até deputados, que apoiem essa ideia? Nada. Até agora, oficialmente nada. Aqui em Bagé houve as manifestações de alguns vereadores em apoio, e são muito bem-vindas de todos os partidos, isso eu deixo bem claro. Eu tenho as minhas convicções políticas, mas isso ultrapassa as minhas convicções individuais. E realmente, eu me lembro que na campanha de 2024, foi a campanha eleitoral, né? Parou uma jovem com uma bandeira de um partido político e me perguntou: olha, isso que tu estás fazendo aí, é político? E eu respondi a ela: é político no sentido que move os interesses da polis, a nossa cidade, mas não é partidário. E ela me disse: então eu vou assinar. Então esse é o espírito, esse é o interesse de toda a comunidade. Bom, Ricardo, a gente está com o tempo já estourado, eu quero deixar aqui o espaço aberto para uma nova oportunidade que tu possa estar com a gente. Fica o Panorama Difusora à disposição. E eu queria que mais uma vez tu citasse então para a gente o exemplo das cidades que tu falou no início, que Bagé, por exemplo, são mais de 3.000 prédios, incluindo algumas ruas com as pedras ou paralelepípedos. Queria que tu fizesse novamente esse exemplo com as outras cidades, Pelotas, Rio Grande, como tu citou. Rio Grande são 8, Pelotas são 10, Porto Alegre 26, Piratini são 15, Caxias, se não me engano, são 2. E para não cometer injustiças, eu quero lembrar aqui das inúmeras pessoas que individualmente têm agora prestado apoio. O Raul Feijó recentemente se juntou à causa, tem sido de um dinamismo enorme. Inclusive, ele está gestionando, junto à Câmara de Vereadores, uma audiência pública para que se discuta o assunto e para pedir uma moção de apoio à revogação do tombamento em massa. E, enfim, para não cometer injustiças, muitas outras pessoas individualmente têm manifestado apoio.
Alguns vereadores manifestaram apoio, mas não efetivamente abraçaram a causa até agora, né? No início, por exemplo, a vereadora Faustina manifestou apoio no ano passado. Ultimamente não temos conversado. Mas alguns vereadores, que conversamos assim em particular, como não se manifestaram em público, não vou citar o nome. E então, mais uma vez aqui eu quero reiterar que isso é importante para que se remova essa camisa de força psicológica, que as pessoas não têm noção da abrangência disso. Quantidade de iniciativas que deixam de ser tomadas e a apatia que gera sobre a comunidade. Uma cidade onde não se pode construir a própria casa, não se pode asfaltar uma rua, não se pode construir um edifício, etc., etc., é uma cidade onde as pessoas ou se retraem ou vão embora. Em resumo de toda a nossa conversa aqui, então, a gente falou sobre isso, né? Hoje, em vários pontos aí da cidade, são 77 quadras, mais 52 no entorno. E essas pessoas que compram uma casa, por exemplo, não podem fazer uma reforma que desejam, porque aí pode o Wi-Fi lá e notificar. Basicamente é isso. Uma empresa se instala, investe ali, quer fazer uma propaganda, quer fazer aquela coisa, aquela energia, né? Investir pesado para a cidade, aí coloca uma faixa, até um banner na frente, alguma coisa que altere ou pinta, né? A própria pintura já pode também ser passível de notificação pelo Wi-Fi por conta que não poderia fazer, que é o que já aconteceu. E isso não se aplica só a empresas, como a o mínimo que for, né? Residências dentro dessa poligonal está passivo. Em resumo, o nosso assunto basicamente é isso, né? E a tua luta é isso. Eu quero aproveitar também aqui e deixar já o espaço à disposição aí para o Wi-Fi, que queira ter essa oportunidade também de dar o contraponto, de falar alguma coisa. O espaço do Panorama Difusora também está aberto para o Wi-Fi, caso queira manifestar-se em relação a isso, já que ontem, né, tu esteve em Porto Alegre entregando essas assinaturas. Só para a gente finalizar, então, antes da gente fechar, eu dei uma pesquisada aqui como derrubar, né, quais são os caminhos para derrubar essa portaria. Claro que, logicamente, o Ricardo, com certeza, ele sabe disso, mas só para situar o nosso público. Primeiro é o recurso administrativo dentro do próprio Wi-Fi, né, que é o caminho mais comum. Segundo, é uma revogação pelo próprio governo estadual. Uma portaria é um ato administrativo interno, portanto, ela pode ser revogada pelo próprio Wi-Fi ou revogada por autoridade superior, geralmente ligada à Secretaria do Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Ou então, ação judicial, né, se o interessado entende que a portaria é ilegal ou abusiva e pode recorrer à justiça. E as ações mais comuns são mandado de segurança, ação anulatória de ato administrativo e ação civil pública. Aí entra a burocracia e também a boa vontade de resolver, né? Em último caso, pressão institucional ou política. Pois é. Ricardo, mais uma vez obrigado, tá? Não sei se quer falar mais um pouquinho mais, a gente vai já para o fim do programa aqui, mas já de antemão te agradecemos por ter aceito vir falar conosco e mais uma vez deixar o espaço à disposição. Obrigado a vocês por terem a coragem de abordar esse tema tão importante para a comunidade, que é mantido assim em silêncio. As pessoas havia um tabu, ninguém se animava. E as pessoas não sabem, na verdade, exatamente do que se trata, né? E muitas vezes, e eu não estou defendendo aqui, a própria prefeitura fica com as mãos atadas em fazer alguma coisa por conta que esbarra no Wi-Fi. Como a gente já noticiou várias vezes, de a prefeitura tentar intervir para melhorar a vida de uma empresa que estava se instalando, mas não teve uma efetividade, enfim, teve que se adequar. Ruas que tentaram ser asfaltadas também, não pode, ou teve o cancelamento por conta da pedra, né? Não pode colocar um asfalto por cima da pedra. E algo totalmente fora da realidade. Eles vivem uma realidade lá nos gabinetes em Porto Alegre, de conforto, de luxo, de modernidade. Aqui em Bagé, quando estavam asfaltando ali aquela entrada do cemitério, a Osório, até o Banrisul, foi asfaltado um lado da avenida e o outro já foi proibido. E gerou uma polêmica tremenda. E o pessoal não sabia, não entendia, né? E eu observo, às vezes, um dia desse eu vinha subindo Osório e vi um ciclista descendo na contramão Osório. E eu pensei, mas que loucura esse cara contramão. Mas imediatamente eu percebi que justamente para evitar o pedregulho, que é da mão que desce,
né, o cara se arriscava a ir na contramão descendo ao Osório. Pois é. Então, para finalizar, eu quero agradecer a todas as pessoas da comunidade que têm manifestado apoio, e vejo com otimismo que cada vez mais pessoas agora estão despertando e se animando a tocar no assunto. Citei o caso do meu amigo Raul, que eu conheci através dessa movimentação, porque ele tem sido o mais dinâmico na causa. Mas tenho inúmeros outros amigos, eu não vou entrar em nomear cada um deles com receio de cometer injustiças. Mas agradecer o apoio a essas pessoas, agradecer o apoio de vocês por nos abrirem espaço para esse tema e convidar as pessoas que agora é hora de persistirmos. Agora os resultados começaram a aparecer. Então, eu já estou me preparando para o próximo abaixo-assinado. Porque o caminho é esse. As autoridades do IFAI que criaram esse problema todo, que foi uma pataquada provinciana que fizeram em Bagé, um ufanismo infundado, e eles revogarem. É só revogar uma portaria, é a coisa mais meritória, é a pessoa reconhecer um erro. Estava errado, né? Não deu certo, vamos revogar. Precisamos encerrar, o tempo está estourado, Ricardo. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado. E a gente encerra aqui o panorama de hoje com esse assunto, deixando aqui o seu agradecimento, né, pela sua audiência no Panorama. A gente vai voltar amanhã com mais assuntos, mais informações, e até aqui com a gente, lembrando que essa entrevista vai ficar disponível no YouTube da Difusora para você poder rever depois. YouTube das rádios Difusora e Delta fica à disposição também no Spotify para você ouvir. Então tem opções para você ouvir e ver quando e onde quiser e a hora que quiser, né? É só acessar. Então não esquece, né? Se inscreve lá no nosso canal, @Difusora Bagé.